Nós vimos que João apresenta o Senhor como a luz do mundo. Nós vimos que Jesus, ele é aquele verbo encarnado que veio ao mundo para tirar dele as trevas. A partir do versículo 19, nós temos o testemunho de João a respeito de Jesus. Como o Evangelho nos ensina, João Batista, ele vivia no deserto, era um homem diferente das pessoas comuns. Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, e se cobria com uma roupa feita com couro de animais. E ele era um profeta que não havia recebido nenhuma instrução dos órgãos religiosos daquela época, do sinédrio, daqueles sacerdotes que governavam a vida do povo. Ele era um profeta não oficial, como muitos pastores nós temos hoje pelo mundo, e aqui no nosso Brasil, homens de Deus, homens que ouviram o chamado do Espírito Santo e que não receberam ordenança de nenhum órgão formador de pastores. Assim também era João o Batista, que pregava uma doutrina de arrependimento. Ele levantou suspeita no meio dos sacerdotes que enviaram aqui um grupo de pessoas para indagar dele acerca do seu ministério. Vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 19. Os irmãos das outras cidades e comunidades acompanhem o nosso estudo. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que és tu Elias? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: és tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, este grupo de pessoas era constituído de sacerdotes e de levitas, homens que faziam parte do sacerdócio estabelecido naquele tempo, sacerdócio oficial. Eles estavam desconfiados do ministério de João, porque ele não era um profeta oficial, reconhecido por estes sacerdotes. E assim eles pediram que alguns deles fossem até João e perguntassem quem ele era. E nós vemos que ele confessa com toda a clareza, dizendo que ele não era o Cristo. É interessante a gente aqui fazer referências a alguns discípulos de João Batista que não
se converteram ao Senhor. E havia até entre eles alguns que pensavam que o próprio João Batista era o Cristo. Daí essa afirmativa aqui com bastante ênfase de que João Batista havia declarado que ele não era o Cristo. Perguntaram-lhe também se ele não seria a figura de Elias, pois a Escritura, conforme nós podemos encontrar no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, ela dizia que Deus enviaria novamente ao mundo o profeta Elias, para ele preparar o terreno dos corações, a fim de que Jesus pudesse vir para remir os crentes dos seus pecados. Por isso, aqui no versículo 21, eles perguntam se João não seria o profeta Elias. É claro que aqui também se faz referência à possibilidade dos profetas e do povo de Deus voltar a viver novamente no mundo, se assim quisesse o Senhor. Naquela época era muito comum a ideia da pessoa voltar a viver novamente para cumprir uma missão segundo a vontade de Deus. Esta é a razão pela qual eles perguntaram: és tu Elias? E a gente vê que mais tarde Jesus, apesar de João ter afirmado que ele não era o Elias, Jesus vai confirmar que ele era o Elias que havia de vir. Ele respondeu: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não sou. E ele era profeta. Então, o fato dele ter respondido que ele não era Elias não quer dizer que isso fosse verdade. Daí Jesus, mais tarde, ele confirma que João Batista era o Elias que havia de vir. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele responde aqui, confirmando uma profecia de Isaías, que está lá no capítulo 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João deixa claro assim que ele era o cumprimento de uma das profecias do grande profeta Isaías, que havia dito que antes de Jesus haveria uma voz que clamaria no deserto acerca dos caminhos que o Senhor havia vindo para trilhar. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias.
Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, os seus interlocutores, eles perguntaram: por que é que tu batizas, uma vez que ele havia dito que não era o Cristo, que não era o Elias e que nem mesmo ele era um profeta? Nós precisamos considerar que o batismo das águas era muito comum entre os judeus. Eles praticavam esse batismo. E quem praticava o batismo era um sacerdote, era um profeta. Por isso, o João respondeu que ele havia vindo batizar com água, mas que haveria um outro que após ele estabeleceria um ministério. Esse outro, ele era Jesus. A gente vê aqui que João desenvolve o pensamento de que Cristo traria para o seu povo um novo batismo. E João disse assim que não era digno de desatar as sandálias do Senhor, né? Porque ele considerava o Senhor como aquele que já existia antes dele. O Cristo já existia pastoreando o seu povo desde a antiguidade e veio ao mundo para dar cumprimento à vontade do Senhor, preparando o mundo para se transformar na nova Jerusalém. Acompanhe a leitura, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Nós vemos que o João disse: olha, para que ele se tornasse conhecido em Israel, eu iniciei o ministério batizando com água. E João testificou, dizendo, ele ainda está dando testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Tá bem? João deixa claro aqui, irmãos, que Jesus traria um novo batismo. E esse batismo do Espírito Santo até hoje não foi muito bem compreendido na igreja. Algumas pessoas têm recebido o Espírito Santo, segundo eles pensam nas suas igrejas, através de manifestações bem grosseiras, que não parece muito com o Espírito de cima, com o Espírito do Senhor. Parece-se mais com o Espírito aqui dessa terra. Mas nós ainda vamos voltar a falar sobre esse tema, a questão do batismo do Espírito Santo. E que nós precisamos conceber que a pessoa não tem necessidade de batizar nas águas e depois receberem o batismo do Espírito Santo. Isso não é uma coisa que é necessária. Quem já se batizou nas águas, continue batizado. Quem não se batizou, não tem necessidade de se batizar nesse batismo que é mais de caráter exterior do que o batismo do Espírito que acontece dentro de nós. É uma experiência que nós temos com Deus.
Esse é o verdadeiro batismo promovido por Cristo. Como dizia Paulo, é circuncidado? Continue circuncidado. Não é? Não tem necessidade da circuncisão. Aplica-se também ao batismo esta mesma ideia, este mesmo pensamento. Se você é batizado, fique batizado, continue com ele, com seu batismo nas águas e procure o batismo do Espírito. Se você não é batizado ainda nas águas, não tem necessidade desse batismo de natureza exterior. João disse aí a partir do versículo 32, eu vi o Espírito descer do céu em formato de uma pomba e repousar sobre o Filho de Deus. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, que era o Espírito de Deus, me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Destaca-se aqui esta experiência que nós precisamos viver com o Espírito Santo de Deus. E ela acontece no correr da nossa vivência na igreja, em momentos em que estamos diante da pregação da palavra do Senhor, em momentos que estamos orando, em situações em que lemos a Escritura Sagrada. É o Espírito Santo que sabe quando ele vai tocar o nosso coração. Essa experiência, ela é vivida por todos os crentes. Não tem necessidade de se falar em línguas para testificar o batismo. O falar em línguas estrangeiras, como disse Paulo, o apóstolo, é preciso que alguém interprete, para a gente saber o que o Espírito está falando. Quem fala em língua enrolada e ninguém interpreta, deveria ficar calado. É isso que diz a instrução que nós encontramos nas cartas do fundador da igreja, que é Paulo, o apóstolo. Vamos acompanhar aí, seguindo a nossa leitura no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e levou a Jesus. E olhando o Senhor para ele, lhe disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado a partir de agora Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou a Filipe
e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe lhe disse: vem e vê. Acontece que Nazaré era uma cidade bem pequena, insignificante, né? Por isso, Natanael fez essa referência pouco feliz a respeito da cidade do Senhor, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o Filipe diz: uai, vem aqui e vê. Mas não quer dizer que o Natanael era uma pessoa má ou estava fazendo pouco caso da cidade do Senhor. E Jesus viu Natanael, versículo 47, vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então Natanael lhe disse: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então Jesus disse que antes de Natanael chegar ali perto dele, ele teve uma visão, tendo visto Natanael embaixo de uma figueira, que era um lugar que naquele tempo as pessoas costumavam ficar para descansar ou para meditar, orar, refletir e ler as Escrituras. Jesus havia visto ele embaixo de uma figueira. A gente observa que, mesmo à distância, os filhos de Deus podem ter esta capacidade de receber revelações de coisas que estão se passando distante, que pode se manifestar através de visões. Isso faz parte dos dons espirituais que Deus deu a Jesus e que Jesus distribuiu ao seu povo por meio do Espírito Santo. Na igreja, esses dons, eles não são considerados nos nossos dias. São poucas as igrejas que recebem revelações verdadeiras, porque as revelações do Espírito Santo, elas são voltadas para a edificação moral, espiritual da comunidade. Infelizmente, nós temos visto muitas manifestações que não têm nada a ver com esta edificação. Existe um espírito de adivinhação que entrou na igreja evangélica e tomou posse do coração de alguns profetas que estão ali mais para adivinhar do que profetizar aquilo que interessa ao Senhor. Que nós recebamos os dons do Espírito Santo com alegria e as coisas que Ele nos revelar, que nós possamos anunciá-las ao povo de Deus. Os dons precisam ser vividos, exercitados pelo povo escolhido, que somos nós, todos aqueles que recebem este chamado, não importa se são dessa ou de outra comunidade, se estão nessa cidade ou em outros lugares, todos nós temos de abrir o nosso coração para recebermos os dons que o Espírito Santo deseja dar ao seu povo, tá bem? Natanael, diante desta revelação de Jesus, ficou impressionado. E ele disse ao Senhor: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu, dizendo: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então o Senhor respondeu a ele: ora, porque eu te vi em outro lugar,
Estás crendo? Ele se tornou um crente fervoroso por causa da visão do Senhor. O Senhor disse: você vai ver coisas muito maiores do que essas. Ele disse assim: na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, eu gostaria de referir aqui essa palavra, o Filho do Homem, que essa é a natureza carnal de Jesus. É por meio desta natureza que Jesus se assemelha a nós. E quando ele é chamado Filho de Deus, ele se assemelha ao próprio Pai. E nós também temos essa natureza espiritual que se encontra em nós adormecida. E a palavra de Deus, ela quer acordar em nós esta centelha divina. A palavra de Deus pretende que nós deixemos de ser essas criaturas de natureza humana apenas para nos tornarmos filhos do Altíssimo. O Senhor quer que nós deixemos a escuridão espiritual e entremos para a sua maravilhosa luz. Os céus abertos, isso quer dizer que há um intercâmbio. Isso quer dizer que os anjos vêm até nós para nos revelar aquilo que é a vontade de Deus. É muito comum quando estamos orando pelos irmãos enfermos e pelos irmãos atormentados, nós vermos os anjos de Deus ali perto de nós, ajudando aquele povo sofrido. Isso porque o céu está aberto. Alguns pastores pretendem que o povo não tenha contato com os anjos do Senhor. Não quer que o povo receba revelação. Isso conspira contra os interesses de Deus. Nós precisamos perceber esta realidade que está do outro lado, porque agora o céu está aberto. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem era Jesus, mas nós também somos filhos do homem. Todos nós. Os céus, eles estão à nossa disposição. Não vamos nos assustar se durante nossa reflexão bíblica, durante a nossa oração, com os nossos olhos fechados ou abertos, nós tivermos uma visão celestial, um anjo que se aproxima de nós para nos abençoar. Isso, a palavra de Deus testifica. Até o próprio Jesus, momentos antes dele ser preso para a crucificação, recebeu a visita de dois anjos muito especiais, que era o Elias e Moisés, que vieram confortar o Senhor. Há uma relação entre esses dois mundos que não pode ser negada. Infelizmente, muitos pastores e teólogos pretendem continuar fechando essas portas que Cristo abriu. Querem fechar para que as pessoas continuem achando que tudo se resume nessa vida passageira, ilusória, que os profetas assemelharam a uma flor bonita que de manhã tem toda a jovialidade e no final da tarde já está seca e murcha. Assim é a vida, um vapor de chaleira que passa rapidamente. Que nós possamos receber essas revelações do Senhor com alegria no nosso coração, sem nos escandalizar de maneira alguma. E para concluirmos, nós queríamos fazer também considerações acerca desta expressão Cordeiro de Deus. Os irmãos sabem que na história antiga,
os sacerdotes tinham um bode em que eles, nos seus rituais, pretendiam transferir para o bode os pecados do povo e soltava aquele bode no deserto. Daí nasceu a expressão bode expiatório. Vocês já devem ter ouvido falar que alguém foi pego para ser o bode expiatório, quer dizer, carregar os erros alheios. Isso existia na história antiga do povo de Deus. Mas com Cristo, ele estabeleceu um novo critério. Ele tornou-se o Cordeiro Imaculado, aquele Cordeiro especialmente sacrificado para que o seu sangue fosse oferta para a remissão definitiva dos nossos pecados. Não mais aquele bode que corria lá pelo deserto, pelas regiões áridas, levando supostamente o pecado do povo, mas agora um cordeiro que seria sacrificado para que nós pudéssemos ter liberdade definitiva. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele nos abençoe, nos guarde, conceda à igreja os dons do Espírito e um claro entendimento acerca daquilo que está escrito para o nosso crescimento espiritual. O Senhor seja com todos os irmãos aqui e os que recebem a palavra em outras cidades. Amém.